Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, graça e paz, 16 de julho de 2022, nós aqui nos encontramos nesse sábado, dia de Nossa Senhora do Carmo, pedindo a ela que interceda por todos nós. E o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos à palavra do Senhor, celebrando aí Nossa Senhora do Carmo. Maria é uma figura e uma pessoa dentro da Sagrada Escritura que tem uma grande importância, porque ela é a mãe de Jesus, é aquela que mais conheceu Jesus, é o único ser vivo que viu Jesus nascer e morrer. Por isso viu a chegada do Filho de Deus e a partida do Filho de Deus e fez a experiência da ressurreição. Por isso o respeito a ela e a consideração dela, tanto que na igreja existem muitos fenômenos da aparição de Nossa Senhora, que é atribuído muito a ela, como também os vários títulos que ela vai ganhando no decorrer da história, diante de situações delicadas. Os maiores títulos de Nossa Senhora, ela sempre aparece em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em momentos de grandes crises sociais. A gente vê Nossa Senhora de Fátima, perto da Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora Aparecida, no meio da escravidão, no Brasil, de escravos, e a opressão dos índios e a opressão dos negros. Viu Nossa Senhora de Guadalupe, o massacre dos índios, e ela vai formando e assumindo a figura daquele povo mais oprimido. As aparições de Nossa Senhora, ela vai assumindo a identidade, a figura daquele povo que mais sofre. Por isso Nossa Senhora Aparecida negra, apesar que a cor original é terracota, mas é negra, com esses traços de criança e cabelo de índio. E aí a gente descobre no decorrer da nossa vida que nós temos dentro da nossa história religiosa essa presença dessa mulher, dessa figura importantíssima, de uma jovem que foi convidada a passar pelo processo da vida e foi recebida por um anjo, viu? E um anjo a visitando propõe que ela seja a mãe do Salvador. Maria aceita essa missão, mas depois começa a ter o preço de assumir uma missão diante de Deus. O preço de que quando Deus toca na gente, a vida não é mais a mesma. A experiência bíblica e a experiência na Sagrada Escritura nos diz que quando Deus coloca a mão na gente, quando a mão de Deus está conosco e quando o dedo de Deus está encostando na gente, a vida muda, como mudou na vida de Maria. O relato do evangelho desse sábado faz parte das grandes dores de Maria. Maria teve as suas grandes dores, as suas grandes dificuldades. Uma mãe que não teve um lugar decente para ter o seu filho, e esse filho é importante. Uma mãe que perde seu filho no templo. Uma mãe que escuta de Simeão que uma espada lhe transpassará o coração. Uma mãe que agora vai visitar o seu filho com os seus irmãos. Os irmãos dentro da Bíblia eram considerados possivelmente como primos, parentes mais próximos. Todos os parentes mais próximos são considerados como irmãos. E agora, diante de uma visita, de uma busca a respeito de querem falar com Jesus, e Jesus não a recebe, não recebe eles e propõe algo maior. Minha família agora é aquilo que faz a vontade de Deus.
Por que os evangelistas resolveram decretar esse fenômeno e eternizar essa passagem? Porque no outro evangelista dizem que os irmãos de Jesus achavam que ele estava ficando louco por causa da situação e dos conflitos que ele começava a criar com os fariseus. Dos momentos em que Jesus estava criando e desagradando gente importante, gente poderosa, e mais do que normal para uma mãe e para os parentes, quando tem algum parente entrando em situação complicada, a gente quer buscá-lo, a gente quer salvá-lo, a gente quer tirar dessa confusão. Então o relato descreve um momento na vida de Maria assim. Maria, no exercício da sua mãe, querendo proteger o seu filho, que está começando a criar problemas com autoridades e gente poderosa, gente rica, Maria e seus parentes mais próximos vão lá buscar Jesus. Viu? No outro evangelista dizem que os parentes de Jesus achavam que ele estava louco e por isso queriam amarrá-lo. Mateus não dá essa definição, não dá esse esclarecimento. Então o que nós temos? Uma mãe preocupada que vai e quer proteger o seu filho, e Jesus agora dá um passo a mais. Viu? Ele expande o conceito de família. Família agora não é mais algo relacionado a laços sanguíneos, paternidade, filiação, não é mais ligado a laços sanguíneos, mas agora existe uma outra família. A família que se une por causa da vontade, do desejo, da luta de querer fazer a vontade de Deus. A família que agora tem outro critério de união, que não é mais o sangue, não é mais o sobrenome, mas agora é uma família que tem como princípio fazer a vontade de Deus. Por isso essa família agora ela tem outra definição, outro referencial. Aqueles que fazem a vontade de Deus têm como objetivo a consciência de que todos nós pertencemos à mesma família, a família de Deus. E por isso que Jesus tem esse gesto, viu? Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Eles acham que você está ficando meio doido. E ele pergunta, mas quem são eles? Eles não estão querendo fazer a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Essa coisa é muito doída para todos os lados. Por um lado é doído para Maria, que o seu filho não o recebe. É doído talvez para Jesus, que agora tem que dizer o não para sua mãe. É doído também para Jesus, que agora tem que dizer não para sua família. Lembrando que Jesus teve um problema sério em Nazaré. A última vez que Jesus foi em Nazaré, falando no templo, Jesus foi arrancado do templo e da cidade e queriam jogá-lo no precipício. E Jesus foi rejeitado na sua terra natal. Então Jesus agora começa esse processo doído da vida, de que quando a gente quer fazer a vontade de Deus, até certo ponto a gente é aprovado, depois a gente começa a ser desaprovado. Até certo ponto a gente é aplaudido, depois a gente começa a ser vaiado. Até certo ponto a gente dá lucro, depois a gente começa a dar prejuízo. Até certo ponto a gente encanta, depois a gente vai desagradando. E agora Jesus entra na fase de começar a fazer o processo contrário. Não mais multidões, mas agora já tem dificuldade com a família, daqui um pouco vai ter dificuldade com as multidões, continua o conflito com os poderosos, viu? Vai tentar dar uma atenção para os 12, mas os 12 não vão conseguir bem, só vão conseguir entender na experiência da ressurreição. Por isso a vida, às vezes, ela é muito mais difícil e complexa do que a gente possa imaginar. Uma coisa é a gente viver o nosso dia a dia fazendo as mesmas coisas. Outra coisa é a gente pensar na nossa história toda. Como era a minha vida aos 10 anos, 20, 30, 40, 50, e eu não sei se haverá os 60, mas o presente é assim, e agora como foi o passado, e há a esperança do futuro. E o futuro haverá algo a mais, ou será isso aqui para menor? É o processo difícil da vida, dessas separações, dessas escolhas. Por isso a nossa prece de hoje, a gente é convidado a pensar nisso. Temos um Jesus que agora dá uma definição maior sobre o reino de Deus. O reino de Deus agora nos congrega, nos une, por isso uma paróquia saudável, uma igreja saudável, é aquela que, independente da espiritualidade dos grupos, dos serviços diferentes, tem a consciência, a fé em Jesus Cristo nos une. Mas quando a gente fica brigando, quem que é mais importante, se é a catequese, se é a renovação, se é a pastoral tal, se é o grupo tal, se é o movimento tal, quem tem mais direito aos espaços da igreja, quem tem mais direitos a ter mais atenção, a ter recursos da igreja,
quem é que pode reivindicar certos direitos e certos espaços, a gente começa a defender mais o meu eu do que necessariamente a consciência de que nós estamos unidos em Jesus Cristo. E por causa dessa união em Jesus Cristo, porque queremos fazer a vontade de Deus, a gente vai ter que administrar o nosso mundo, as nossas realidades. Alguém diz que toda vez que a gente aluga ou cede o salão para alguém, é um transtorno para um grupo tal. E a gente responde, mas a gente tem que lutar. É o espaço que a gente tem e a gente não pode não atender os outros porque alguém se julga mais importante do que os outros. Alguém se julga no direito de ser donos da igreja. E não, Jesus está querendo dizer que agora o que nos une é a vontade de Deus. Nossa Senhora vai ter que amargar isso. Ela se ausenta, descobre que Jesus é maior do que ela se ausenta e vai reencontrar o seu filho na sexta-feira da paixão. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos pensar um pouco mais na vontade de Deus do que nas nossas próprias vontades, os nossos próprios quereres. Um abraço, até mais.